Olá pessoal, então esse é o projeto Estude Mais. Vamos dar sequência aos vídeos anteriores. Nós falamos sobre Brasília e Distrito Federal, falamos sobre a Missão Cruz, que deu origem, né, a Brasília, nos projetos que já tinham. E vamos dar sequência às aulas anteriores. Eu sou professor de História e Atualidades do projeto Estude Mais. Então, o que são poderes da República, né? República é o res public, né, do latim, que significa coisa pública. A coisa pública ela não significa que ela não é de ninguém. Ao contrário, a coisa pública significa que ela é de todos. Às vezes a pessoa fala, eu vou jogar lixo na rua, via pública. Não é porque ela é pública que ela não tem dono. Tem sim, dono somos todos nós. Todos nós que pagamos impostos somos responsáveis pelo ambiente que a gente vive. Então a república ela é uma coisa para todos e não necessariamente de ninguém. Não necessariamente do governo ou do Estado. É de todo mundo. O governo e o Estado estão para servir a população e a população interagir entre eles para a gente chegar num consenso. Tá? Então, o que são os poderes da República? Né? Vou falar aqui especificamente no nosso caso do Brasil. Né? Então, os poderes da República são aquela teoria do Montesquieu, lá na França, que falava que a tripartição do poder, ou seja, dividir o poder em três, executivo, legislativo e judiciário, era uma maneira de limitar, no período, os poderes do rei. Já falamos em vídeos anteriores. Então, o poder era absolutista, né? Ou seja, o rei tinha o direito divino de governar. Então, ele mandava e desmandava. Ou seja, com a limitação dos poderes, limitou o poder do rei também, o poder inclusive de certos abusos, de certos autoritarismos que ele cometia. Então o poder executivo, legislativo e judiciário foi naquele momento uma maneira de limitar os poderes absolutistas do rei. E lembramos que aqui no Brasil, Dom Pedro I, na Constituição de 1824, a Constituição outorgada, ele colocou inclusive o poder moderador, que era o poder do rei, né, do imperador, que estava acima de todos os outros. Né? Então, assim, não era. A tripartição foi para limitar o poder e o Dom Pedro criou um a mais ainda, e então mostrava a característica absolutista disso aí. Tá? Talvez um déspota, talvez um absolutista, mas enfim, o Dom Pedro fez isso. Então, esse aí é o Palácio do Planalto porque Brasília está no Planalto Central. Esse é a sede do poder executivo, tá bom? Quem compõe? O poder executivo ele é composto pelo presidente da República e o vice-presidente da República, que são democraticamente eleitos pela população, tá? Via eleitoral. Então, quem compõe ele? O presidente da República e o vice e os seus ministros de Estado, que auxiliam. O ministro da Saúde, ele é responsável pela pasta da saúde, da educação, da segurança pública, da justiça, dos desenvolvimentos industrial, relações exteriores, ministros do esporte. Então são vários ministérios que compõem o poder executivo, que auxiliam o presidente, porque ele precisa de pessoas que auxiliem, porque ele não pode fazer tudo sozinho. O país é muito grande, são muitas pessoas, muitos problemas, então são divididos em pastas. Né? Então quem compõe o poder executivo? O poder executivo ele é composto pelo presidente da República e os seus ministros. Tá? E cada ministério tem suas empresas, tem suas autarquias, mas os poderes são o presidente da República e vice e os ministros que o auxiliam. Tá? O outro poder, o poder legislativo, está aí o Congresso Nacional e o Senado. Né? Então, como eu tinha falado nos vídeos anteriores, a Câmara dos Deputados está com a cúpula para cima, o poder que emana do povo, né, de baixo para cima, e o Senado de cima para baixo, que representa os estados. Mas nós vamos chegar lá. Tá? Então o Congresso Nacional é a Câmara, é um sistema bicameral, ou seja, duas câmaras. Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores, que na verdade é o Senado Federal. Né? E quem compõe? Quem compõe a Câmara dos Deputados são 513 deputados eleitos no processo eleitoral no país inteiro, realizado no mesmo dia, tá? Geralmente no segundo domingo, primeiro domingo de outubro, a cada 4 anos. Né? Esse ano vai ter uma mudança aí nas prefeituras e municípios devido ao processo de pandemia. Tá? Mas quem compõe o legislativo? No caso do Brasil, compõe 513 deputados e 81 senadores. Os senadores, como eu falei, eles representam o Estado. Né? Vejam que aqui são iguais. Brasília, que é o Distrito Federal, já falamos em aula anterior que a diferença de Brasília e Distrito Federal, tem 3 senadores.
E São Paulo, que é a maior população do país, tem 3 senadores. Ou seja, entre os senadores não tem diferenciação de número de habitantes. Então eles estão aí para representar os estados e o Distrito Federal. Então são 3 senadores por estado, tá? E a Câmara dos Deputados são 513. A regra eleitoral diz que nenhum estado ou Distrito Federal pode ter menos de 8 deputados federais, né? Mas também não pode ter mais que 70. Então não pode ter menos que 8 nem mais que 70. Né? Então São Paulo é o estado que tem 70 deputados federais e o maior número de representantes no Congresso Nacional, no Legislativo. Tá bom? Mas vamos voltar lá. Judiciário. Que compõe? No caso do Judiciário aqui, gente, eu estou colocando para vocês o STF. Por quê? Porque na ausência do Presidente da República, assume o Vice-Presidente da República. Lembrando que o Vargas tinha tirado essa questão do vice-presidente e em 1946 a Constituição devolveu o cargo de vice-presidente. Na ausência do Presidente da República, assume o Vice-Presidente da República. E se tiver impedimento, ou ele estiver viajando, os dois estiverem fora, os dois estiverem doentes, os dois morrerem, ou qualquer coisa que acontecer, os dois estiverem impedidos de assumir a presidência da República, assume então o presidente da Câmara dos Deputados. Tá aí se ele tiver impedido por algum motivo. O Congresso Nacional, ou seja, o presidente do Senado. Se ele tiver impedido por algum motivo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição como cargo da Justiça. O Judiciário não é a mesma coisa que o Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça está para executar as práticas de justiça e segurança e o Judiciário para julgá-las. Né? Então, ou seja, quando eu falo aqui da questão do Judiciário, do STF, é pela questão da sucessão ao Presidente da República. Quem pode virar Presidente da República. Porque no Judiciário tem o Superior Tribunal Eleitoral, que cuida só das regras eleitorais. Né? O STJ, que antigamente era o Tribunal Federal de Recursos. Né? Tem o TST, né? E tem o Conselho Nacional de Justiça, né? Que então tem outros órgãos do Judiciário, mas eu coloquei só nas ordens sucessórias. Tá bom? São 11 ministros, tá? Do STF. O Presidente da República, ele indica um ministro quando tiver uma vaga. São 11 ministros. Um se aposentou, compulsoriamente, 70 anos são obrigados a se aposentar e se retirarem do STF. Morre, que nem aconteceu com o Teori Zavascki, alguns anos atrás ele morreu, teve que assumir Alexandre de Moraes, outro ministro. Ou ele renuncia, ele fala, não quero ser mais ministro. Enfim, são os ministros. Na ausência de um, o Presidente da República indica um candidato ao STF. E ele vai ter que passar pelo Senado Federal, porque o Senado Federal vai fazer uma sabatinada, vai interrogar, perguntar se ele realmente entende de justiça, se ele está preparado para assumir o cargo. Então, no Judiciário Federal, no STF, então são os ministros, e para ele passa pela sabatinada e vai para o plenário. Então tem que ter maioria absoluta. O que é maioria absoluta? 41 votos para aprovarem para o cara ser ministro do STF. Por que 41? São 81 senadores. Porque se você dividir 81 por 2, né, para dar metade, vai dar 40,5. Então não tem como ter 40 senadores e meio senador. Só metade aqui, não tem como. Então são 41 senadores aprovando, ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Tá bom, pessoal? Supremo Tribunal Federal. Quem os compõe, então, são ministros escolhidos indicado pelo Presidente da República, escolhido pelos senadores, né? E eles têm que ter mais de 35 anos de idade e menos de 70. Né? Brasília, como eu falei, ele compõe a capital da República, né? Brasília está sediando a capital da República. Mas existe países, por exemplo, a África do Sul, a figura aí do líder Nelson Mandela, que, por exemplo, existe cada capital para cada poder. Por exemplo, eles são descentralizados geograficamente, né? São o poder executivo, legislativo e judiciário, mas cada cidade comporta um poder. Por exemplo, Pretória é a capital do executivo. Cidade do Cabo é a capital do legislativo, no caso da África do Sul. E espero que eu esteja falando certo, pessoal.
Bloemfontein é a capital do judiciário. Brasília são todos no Planalto Central e lá eles dividiram. Outros países como Holanda também tem essa regra. Aqui próximo a gente, a Bolívia também tem essa regra de dividir cada cidade um poder. Né? No caso do Brasília, então, ele é o poder centralizado. Lembrando, quando eu falei do executivo, eu falei do executivo federal. Mas o governador de cada estado, ele também compõe o executivo de cada estado. Cada estado brasileiro tem uma constituição do estado. E Brasília tem uma lei orgânica, tá? Que define quais são as regiões administrativas, a atribuição do governador, dos deputados. Cada estado também tem a sua região, a sua constituição, tá? Então, quem exerce o poder executivo nos estados? Quem exerce o poder executivo nos estados é o governador. E quem compõe o poder executivo nas prefeituras? No caso Brasília já falamos que não tem, os prefeitos. Cada estado tem seu governador e tem a sua Assembleia Legislativa, são deputados estaduais do estado. E no caso Brasília tem a Câmara Legislativa, né? que é os deputados distritais têm um pouco de função de vereadores, um pouco de função de deputados, para não confundir. Então eles são 27 estados têm seus governadores, tem as suas assembleias legislativas também, que são as casas de leis, casas do povo. Então quem compõe? O governador, o prefeito no município, tá, no poder executivo. E tem as suas regras também para assumirem esse pessoal. Para você ir para o executivo, seja ele federal ou estadual ou municipal, tem que ter eleição, tem que ser filiado a um partido político, tem que ter mais de 18 anos, tem que ter direitos políticos vigentes, poderes, direitos eleitorais, direitos militares, e o domicílio onde você quer candidatar. Eu quero ser candidato lá em São Paulo. Ah, mas o meu título é de Brasília. Não faz sentido. Então, o domicílio eleitoral tem que ser onde ele concorre. Então, para o executivo, no caso do presidente da República, ele tem que ter mais de 35 anos e tem que ser brasileiro nato, tem que ser brasileiro nascido no Brasil, brasileiro nato. Para evitar que estrangeiros venham querer dar palpite, opinar e até assumir o país no lugar da gente. Governador tem que ter 30 anos de idade, tá? Para ser governador é o mínimo que se pede, e para prefeito tem que ser, no caso, 21 anos. O legislativo, então, ele tem que ter acima de 21 anos para ser deputado federal e tem que ser mais de 35 para ser senador. Vereador basta você ter apenas 18 anos, os deputados estaduais também. Vejam bem, no caso dos vereadores, nas câmaras de vereadores, no caso dos municípios, das prefeituras, existe poder executivo pelo prefeito, legislativo pela Câmara de Vereadores, mas não existe poder judiciário. O poder judiciário é dos estados e do Distrito Federal, tá bom? Então a justiça serve para os estados e federal, né? E como eu falei, o superior tem o TSE, tem o TST, tem o STM, que é o Superior Tribunal Militar, e outros órgãos federais aí para compor, tá bom? Então o executivo é esse. Para o legislativo, então, precisam de os candidatos ter essas faixas etárias de idade, filiados a partido político, todo esse gozo de direitos que a gente falou aqui. E outra coisa, as eleições são realizadas a cada 4 anos, né? Esse ano tem eleição municipal, no caso de Brasília não tem, porque nós não temos municípios nem vereadores, a cada 4 anos, né? Então, e sempre assim, 2018 teve eleição a presidente, 2 anos depois eleição para prefeitos e vereadores, tá? No caso, então, no nosso legislativo, os deputados têm mandato de 4 anos, com direito à reeleição, e os senadores com 8 anos de mandato com direito à reeleição. E por que 8 anos de mandato para um senador? Porque tem várias jurisprudências, mas uma das regras é que os estados, às vezes, eles têm prioridades maiores do que a população, porque a população pode ser passageira ou não, a população ela é transitória, mas os estados são fixos, então às vezes as demandas são maiores, leva muito tempo para se julgar ou se analisar certos procedimentos. Há também as teorias de que, como o Senado era vitalício e passou a ser temporário, foi uma forma de compensar os senadores que perderam esse cargo vitalício, ou seja, para a vida toda. Falamos isso em aulas passadas. Também, não podemos esquecer,
que os senadores eles servem para escolher ministros, para escolher presidente do Tribunal de Contas, apreciar as contas, o legislativo na Câmara para fazer as leis, e às vezes o Congresso se reúne também, que é o Congresso Nacional, as comissões mistas para discutir orçamento e outras questões também. Em caso de impedimento do presidente, vai para uma Câmara, depois vai para o Senado, e aí vai, tá bom? Então, o judiciário, que eu falei para vocês, eles são os escolhidos ministros a partir da indicação do presidente da República, sabatinada no Senado Federal, e tem que ter mais de 35 anos e menos de 70. Vitor, por que então para a presidência da Câmara tem que ter 35 anos? Porque para ser presidente tem que ter 35 anos. Por que Senado? Porque ele pode ser presidente da República, então ele tem que ter 35 anos para ele assumir a presidência da República, e o STF também funciona da mesma maneira. Então, e por que todos? O cargo de presidente da Câmara, presidente do Congresso, presidente do Senado, presidente do STF, presidente da República, brasileiros natos. Então são coisas do Brasil, tá bom? Então, pessoal, essa é a aula que nós temos aí sobre os poderes, né? Então, eu espero que vocês tenham aí aproveitado as aulas de Brasília e o Distrito Federal, a composição do poder, né? E a gente está aqui para estudar nessa quarentena. Vamos ter fé, vamos fazer exercício e até a próxima. Um abraço para vocês aí e vamos estudar.